Olá pessoal, esse é o curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, MMS1. Eu sou o professor Jacqueline Kelly, da graduação em Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia. Nós estamos na unidade 4 do curso, cujo objetivo é trabalhar com a solução analítica de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Chegamos à parte 5 desse curso, lidando com EDOs de segunda ordem lineares. E nesse momento, nós vamos aplicar o método da variação de parâmetros para a obtenção da solução dessas equações. Lembrando que anteriormente nós usamos dois outros métodos para a obtenção dessas soluções. Usamos o método dos coeficientes indeterminados e o método dos operadores inversos. A vantagem que nós temos agora usando o método da variação de parâmetros, como já falamos anteriormente, é que esse método pode ser usado inclusive para equações de coeficientes não constantes. As referências que nós vamos adotar nessa parte do curso são as mesmas usadas anteriormente. A ideia geral do que nós vamos fazer aqui é aplicar esse método de solução, mesmo no caso de coeficientes não constantes. Então, esse é um destaque importante a ser feito nessa metodologia. A nossa equação não homogênea, na sua expressão geral para uma equação diferencial de segunda ordem, linear, poderia ser expressa por essa relação aqui. E caso a gente já conheça as soluções homogêneas associadas, as soluções homogêneas linearmente independentes associadas a essa equação, vamos chamá-las de U e V, nós vamos propor que as soluções particulares sejam linearmente independentes em relação a U e V, a partir de uma composição bastante geral que vai assumir a forma de FU de x vezes U mais FV de x vezes V. Essa vai ser a forma geral da nossa solução particular. Naturalmente, FU e FV não são constantes. E nós não precisamos ter nenhum conhecimento antecipado sobre a forma dessas funções. Tendo visto agora a ideia geral do que a gente precisa fazer para determinar a solução particular usando o método da variação de parâmetros, nós vamos aplicar essa ideia, partindo dessa forma geral da solução particular. Para nós encontrarmos a solução particular, nós precisamos construir um sistema consistente, naturalmente, para determinar essas duas funções, FU e FV. E para isso, nós precisamos encontrar duas equações que sejam úteis nesse nosso trabalho. A primeira delas, e seria a mais natural, é que essa y de P seja a solução da equação não homogênea. Ou seja, se a gente substitui y de P no lado esquerdo da equação, a gente encontra uma igualdade em relação à função f. Isso é claramente expresso por essa equação aqui, onde a gente simplesmente pega a nossa solução particular e aplica ela na nossa equação não homogênea. A gente sabe a forma dessa solução particular. Então, nós escrevemos essa solução particular onde ela aparece na nossa equação, já sabendo que essa igualdade é válida. A grande questão aqui é que nós temos esses operadores diferenciais, a derivada de segunda ordem e a derivada de primeira ordem, que têm que ser aplicadas nessa soma, nessa composição de funções, FU vezes U mais FV vezes V, o que geraria uma expressão um pouco complexa, talvez confusa, que mistura derivadas segundas e primeiras das funções FU, U, FV e V, que não tem uma forma muito simpática, a expressão dessa forma como ela está exibida, tá? Já que a gente não consegue ver com muita clareza, são muitos termos, como que essa igualdade poderia ser útil para a gente. Contudo, se nós apresentarmos essa equação aqui, tá, que é o resultado da aplicação dos operadores diferenciais da nossa equação não homogênea sobre a nossa forma geral
da solução particular proposta, se nós reorganizarmos essa expressão de uma maneira bastante conveniente, nós chegaríamos a uma expressão desse tipo, onde FU e FV aparecem isolados, multiplicando termos que incluem a função U em sua segunda derivada, primeira derivada e a função pura, e a mesma coisa para V, fora um termo que inclui um resultado que não pode ser isolado. A grande vantagem de reorganizar o problema dessa forma é que, se a gente olha com carinho esses termos dentro dos colchetes que multiplicam FU e FV, a gente percebe que eles se anulam, porque isso aqui é justamente a equação homogênea associada que tem por raízes, por soluções, U e V. Então, nesse caso, U e V, já que eles atendem a EDO homogênea, eles vão anular esses termos aqui da nossa equação. Naturalmente, ficou um resíduo dessa anulação. E esses resíduos acabam compondo uma expressão bastante útil para o nosso trabalho. Só que essa expressão ficou um pouco complexa por conta das derivadas segundas e derivadas primeiras intermultiplicadas, que torna a análise complexa, mas continua sendo útil. Isso vai se tornar mais claro se a gente olhar com carinho essas duas expressões. Note que, se nós derivarmos essa expressão aqui, nós ficaríamos com algo bastante parecido com esse primeiro termo entre colchetes. Se a gente analisar isso aqui com carinho, a gente vê que a derivada disso daqui, desse termo todo aqui em relação a x, é bem parecido com esse. Bom, então vamos fazer um teste. Vamos chamar esse termo aqui de A, e a gente vê que desse lado a gente tem a linha mais um termo acessório que fica sobrando nessa nossa comparação. Já que essa f de U e f de V são bastante gerais, e esse termo A1 aqui, que multiplica, está atrapalhando um pouco o nosso esforço de encontrar a igualdade, a gente pode impor, sem grandes prejuízos para a nossa solução, que esse A seja zero. Se A é zero, a linha é zero, e o que sobra é que f' de U vezes U' mais f' de V vezes V' igual a nossa f de x. Essa equação compacta, bem mais simples do que toda essa composição anterior, acaba sendo a nossa primeira equação a ser utilizada. E qual a segunda? A segunda foi a nossa imposição com relação ao A. A gente disse que essa expressão aqui vale zero. Então, a gente tem duas equações e duas funções incógnitas que nós vamos determinar. Com isso, se estabelece um sistema. Um sistema composto por essas duas equações. Se simplesmente visando facilitar a nossa solução, se a gente chama a primeira derivada de FU de P e a primeira derivada de FV de Q, nós podemos escrever a primeira linha desse sistema como PU mais QV igual a zero. Unicamente visando simplificar a nossa expressão em termos de notação. Essa relação vai nos dizer que P pode ser isolado como menos V sobre U vezes Q. Isso implica, uma vez que a gente tem a segunda equação do nosso sistema, que é dada por essa forma, que nós poderíamos reescrevê-la da seguinte maneira, substituindo o P, que é o F U', substituindo ele nessa forma isolada, nessa equação.
Consequentemente, já que a gente conseguiu essa substituição a partir das nossas equações, nós somos capazes de isolar o Q, que é o FV', como uma composição, uma expressão que inclui as funções U, F, U', V e V'. Todas as expressões que aparecem aqui são ou fruto da equação original, o F, ou fruto da solução homogênea da nossa equação. Paralelamente, encontrando o P, que é a primeira derivada de FU, nós encontraríamos uma equação, uma expressão análoga para o F de U. Então, vamos olhar bem o que a gente tem aqui. A gente tem a expressão que define a derivada da FV e a derivada da FU. Se a gente quer encontrar FU e FV, o que nos falta é integrar essas expressões. Antes disso, cabe apenas uma atenção especial com relação a esse denominador, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. Realizando então a integral, a gente fica com essa expressão que a gente vai ter que calcular necessariamente a partir das soluções conhecidas e da função de forçamento da nossa equação diferencial, tanto FU quanto FV. Só que essas duas expressões, e assim agora eu falo do denominador, podem ser reescritas como a integral de VF sobre o Wronskiano das nossas soluções homogêneas e menos o F sobre o Wronskiano. Para a gente lembrar de maneira simples, a gente tem U resultando em F e V resultando em menos U. Só para a gente ter uma lembrança, um artifício fácil para a gente lembrar da construção dessas soluções. O Wronskiano, nesse caso aí com duas soluções homogêneas, vai ser simplesmente definido por esse determinante bastante simples das nossas soluções homogêneas, tá? Que ele vai ser não nulo se U e V forem e são linearmente independentes. Lembrando que quando a gente está lidando com equações de ordem superior, vai ser justamente a avaliação do Wronskiano o modo mais direto de verificar a independência linear. Vamos nos deter agora a um exemplo de aplicação para a gente ver como é que isso vai funcionar na prática. Dada a equação não homogênea expressa por essa equação aqui, e sabendo que a forma geral da solução homogênea já é conhecida, o problema simplifica a nossa vida já apresentando a forma geral da solução homogênea, vamos encontrar a solução particular. Bom, as soluções homogêneas estão claramente definidas aqui no enunciado do problema. A nossa U vai ser seno de x sobre seno de raiz de x sobre raiz de x, e a V cosseno de raiz de x sobre raiz de x. Conhecidas U e V, nós podemos calcular o Wronskiano, que vai ser simplesmente U' menos V' o determinante daquela matriz composta por U e suas derivadas. Calculando essas derivadas e efetuando a multiplicação, nós chegaremos a uma expressão desse tipo. Tá? Você pode fazer isso com calma no seu caderno, mas que ela ainda pode ser reduzida olhando principalmente esse termo aqui,
cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a identidade trigonométrica fundamental, que levaria o Wronskiano a uma forma ainda mais simples. Esse Wronskiano nós vamos usar para escrever as funções fu e fv. Fu, então, u, a gente usa v, vai ser definida por essa expressão. Substituindo as soluções que nós conhecemos, e calculando essa integral, nós chegamos ao resultado de que fu tem que ser 4 seno de raiz de x. Não tem problema nenhum se você parar aqui e quiser fazer esse cálculo para encontrar a f de u. É até bom que você faça para verificar esse resultado. A fv, da mesma maneira, usando o Wronskiano. E, como a gente está querendo determinar fv, a gente vai usar u agora, com um sinal de menos na frente. De maneira bastante semelhante, nós temos essa expressão para calcular a integral, que nos leva à forma 4 cosseno de raiz de x. Dessa maneira, tendo determinado fu e fv, nós podemos chegar à solução particular voltando à nossa forma geral. Fu vezes u mais fv vezes v. Substituindo essas expressões que nós encontramos para fu e fv, lembrando das formas das soluções homogêneas u e v, nós chegamos à expressão da solução particular. Aqui, uma consequência das expressões que nós encontramos é aparecer esse seno ao quadrado e cosseno ao quadrado de raiz de x. Novamente, a identidade trigonométrica fundamental, que nos leva à solução particular a ser dada por 4 sobre raiz de x. E, obviamente, essa solução particular é linearmente independente das soluções homogêneas. Então, nosso trabalho era encontrar a solução particular. Está aí a solução particular obtidas pelas soluções homogêneas usando o método da variação de parâmetros. Então, os destaques dessa aula foram os seguintes. O método da variação de parâmetros pode ser usado, inclusive, para equações de coeficientes não constantes. O método não exige nenhuma forma pré-definida para a solução particular. O que nós precisamos é partir da solução homogênea. A construção da solução é feita pela construção de um sistema com 2 equações e 2 funções incógnitas, que nós temos que escolher bem essas equações para que não haja uma complexidade algébrica desnecessária. E a solução particular depende do cálculo do Wronskiano das soluções homogêneas. E até aí, nenhuma dificuldade, só trabalho braçal de efetuar essas contas, mas o método acaba sendo bastante robusto, principalmente para o caso de coeficientes não constantes. Então é isso, pessoal. A gente viu nessa aula o método da variação de parâmetros e na próxima aula a gente continua essa unidade 4. Obrigado e até a próxima.